Se você, senador, tivesse que estabelecer o seu projeto para o Brasil em 3 grandes frentes, falando, claro, de forma resumida, sobre a viabilização prática disso, como seria? Quais seriam as 3 grandes frentes? A primeira delas, combate às gravíssimas desigualdades sociais e regionais, que inclusive estão consagradas na nossa Constituição. Aliás, a Constituição diz que este é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, e embora seja um objetivo, como objetivo é algo a ser alcançado, mas ainda continuam muito presentes. Eu sou do Amapá, então essa parte de desigualdade regional, eu sei um pouco de cor, por percorrer o Brasil e por conhecer o Brasil, e a necessidade de superação, a necessidade de nós aproximarmos cada vez mais os diferentes Brasis. E, obviamente, junto com isso, as gravíssimas desigualdades sociais. Um dos caminhos para fazer isso, nós temos que já estabelecer e dialogar no país sobre um programa de renda mínima. O precursor nisso, o meu querido senador, meu querido amigo, senador Eduardo Suplicy. Nós começamos a ter um debate por conta disso no Brasil, por conta da pandemia, nessa história do auxílio emergencial. Mas, assim, é muito aquém do que se deve. Eu falo de um programa mesmo de renda mínima que nós temos que avançar. Segundo, nós somos uma potência ambiental global, Gabriela. É incrível como, eu acho de uma imbecilidade atroz o governo de Jair Bolsonaro por isso. Coloca a nossa questão ambiental como um peso, quando no século XXI é um dividendo econômico e político. Ou seja, é algo para apresentar para o planeta. Eu disse, olha, é algo para dizer para todo o planeta, olha, vocês, vamos lá, assim, nós temos a mais importante commodity do planeta, a sustentabilidade da sobrevivência da espécie humana, porque nós temos a maior floresta tropical do planeta e nós temos uma capacidade de construir uma economia à base de carbono zero que nenhuma outra nação do planeta tem. Ou seja, a nossa floresta amazônica, e eu sou de lá com muito orgulho, e o que ela representa para o ecossistema global é um dividendo global, é algo para se apresentar ao mundo. No governo Jair Bolsonaro foi colocado como peso. É um absurdo. Isso prejudica até aqueles do agronegócio que acham que é um peso, isso prejudica eles próprios. Daqui a pouco tempo, aliás, já está começando a acontecer isso, produtos que saiam do Brasil, do agronegócio brasileiro, e que tenham participado da ampliação da devastação ambiental aqui, não terá espaço no mercado global. Então, segundo, construir o Brasil é uma potência ambiental global. Nós não podemos ter uma construção de um projeto nacional sem sustentabilidade. E terceiro, que eu considero central, também é a construção de uma sociedade com segurança. Mas uma sociedade com segurança não é com o padrão de segurança que eles tratam agora. Nós só podemos, esse terceiro pilar de um projeto de desenvolvimento nacional é dialogado com o primeiro, porque só se constrói uma sociedade com segurança se a gente tiver inclusão social, se a gente reduzir o desemprego, se a gente combater as desigualdades sociais e combater as desigualdades regionais. E o papel de uma sociedade com segurança não é essa história que padronizam agora, porque é o seguinte, costumam reduzir o debate sobre segurança pública somente para criminalização. Se faz segurança pública com inteligência, com valorização, e com valorização das corporações policiais, com valorização, com capacitação, com inteligência, com salários adequados, com salários justos, que é tudo que não tem sido feito na atualidade. Perfeito, senador. Passando para outros temas aqui das nossas perguntas, nessa hora eu divido um pouco as perguntas para quem se coloca na direita ou na esquerda da régua. São perguntas muito parecidas, mas estruturadas de uma maneira sutilmente diferente, principalmente pelo que eu percebo do meu público, sabe? As perguntas que eles fazem a partir dos posicionamentos. Primeira, o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou, em alguns casos, a iniciativa privada se mostra como melhor gestora do que o Estado? Tem que ter um equilíbrio entre ambos. Nós, e aí eu volto à nossa Constituição, somos uma sociedade de mercado que, entre outras coisas, tem um dos seus princípios a livre iniciativa
E este padrão, o que foi estabelecido na nossa Constituição, é uma sociedade de mercado que compreende a função social da propriedade. Em outras palavras, Gabriela, a nossa Constituição fundou em 1988 um estado de bem-estar social. Um estado de bem-estar social tem que equilibrar o que é papel estratégico do Estado brasileiro e qual é o papel do mercado, qual é o papel que a iniciativa privada deveria cumprir. Eu não sou daqueles que acham que tudo tem que ser estatizado, não. Eu acho assim, tem coisas... eu acho que a iniciativa privada tem um papel importante em vários setores que hoje a gente estão sob controle do Estado. Agora, também não pode ser aceito privatização da Eletrobras, como foi feito aqui nesse governo, que aí não foi privatização. O Brasil e o governo Jair Bolsonaro fez um negócio sui generis, Gabriela. Ele fez... a ideia de uma privatização, do ponto de vista de mercado, é sempre ser algo que afaste o patrimonialismo. O governo Jair Bolsonaro fez uma privatização patrimonialista, porque fez a entrega da Eletrobras para grupos oligopólios que não resolverá o marco regulatório do setor elétrico brasileiro e aprofundará a crise que nós ainda temos existentes hoje. Então, isso é um exemplo de privatização que foi uma privatização, e permita aí o trocadilho, mas foi uma privatização patrimonialista, né? Foi uma privatização para negócios, como tem sido o comportamento, a forma de agir do atual governo. Então, tanto a iniciativa privada quanto o Estado, cada um tem um papel central para este modelo de país que eu estou apontando que nós podemos construir. Senador, eu vou aproveitar a sua resposta para conversar com o pessoal que está assistindo, porque eu digo que muitas vezes no Brasil a gente vê a simplificação das questões. E essa sua resposta sobre privatização mostrou uma coisa importante para as pessoas notarem. Então, o que você fala é assim, eu não sou contra a privatização por princípio, mas tudo depende de como ela vai ser implementada, como ela vai ser feita. Então, você tem dois momentos de avaliação. Porque, às vezes, as pessoas dizem, você é a favor ou contra? É a história do maniqueísmo que você descreve lá no começo da nossa fala. E isso, muitas vezes, te leva a não, você que está assistindo a gente, a não compreender a complexidade dos assuntos. Então, muitas vezes, não é ser a favor ou contra. Eu posso até ser favorável a uma coisa, mas dependendo do tipo de implementação, de como vai ser feito aquele processo, eu posso dizer, não, mas desse jeito eu não concordo. Então tem vários momentos para a gente avaliar as discussões que estão sendo postas no Brasil. E muitas vezes quem diz para você que ou você é a favor ou você é contra e não entra na discussão de forma mais aprofundada, está querendo te levar ali para uma simplificação que vai fazer com que você mais facilmente seja manipulado porque você não compreendeu realmente o que está acontecendo. E às vezes os assuntos são difíceis. Eu não ignoro, por isso que eu falo que a gente tem que escolher uns temas que a gente considera importantes, se aprofundar um pouquinho, porque aí a gente vai conseguir, inclusive, separar o joio do trigo para ver quem é que está falando sério em política e quem é que está só falando jargão para a gente se emocionar, menos emoção e mais razão, e seguir de uma maneira pouco crítica. Você falou já de Constituição Federal e função social da propriedade. A minha pergunta é, quando a gente fala de justiça social, muita gente fica preocupada com a propriedade privada. Então, até que ponto que isso significa interferir na propriedade privada? Aliás, justiça social é diretamente proporcional à valorização da propriedade privada. Causa espanto nós, assim, aqui no Brasil, criminalizarem, por exemplo, reforma agrária. E os Estados Unidos, tem nação capitalista no planeta mais capitalista que os Estados Unidos? Tem nação com valores liberais mais presentes do que os valores fundadores, dos pais fundadores da democracia norte-americana? Não me parece que exista. Pois bem, os Estados Unidos fizeram reforma agrária no século XIX, na fundação da pátria, na fundação da nação. Várias outras nações do mundo fizeram isso como uma pauta e uma agenda do século XIX. Aqui, quando se fala, se diz que é coisa de comunista e é para tirar a propriedade privada. Não. Veja, no mundo capitalista, esses valores que nós falamos não é para construir, abre aspas, como alguns tentam simplificar e como você muito bem advertiu. Não é para criar, abre aspas, uma sociedade comunista, fecha aspas. Não, é para o desenvolvimento do próprio capitalismo. O capitalismo do século XIX para o século XX compreendeu o valor social do trabalho. Uma das grandes contribuições das ideias comunistas, das ideias marxistas, de Marx e de Engels, do século XIX,
e das revoluções socialistas do começo do século XX foi impulsionar e pressionar o capitalismo a compreender o valor social do trabalho, o valor social da propriedade e que, se não tivesse equalização social mínima, não tem desenvolvimento do próprio capitalismo. Aliás, é o próprio capitalismo, pós-Segunda Guerra Mundial e pós os horrores da Segunda Guerra Mundial, que dá luz à teoria das 3 gerações de direitos. A geração dos direitos individuais, que advém com as revoluções democráticas burguesas, a Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Norte-Americana do século XVIII, a Revolução Francesa do final do século XVIII, a segunda geração de direitos, que advém com a Revolução Russa de 1917, e isso é consagrado, reconhecido, inclusive, por todas as nações capitalistas, e a terceira geração de direitos, que tem a ver com aquilo que nós estamos falando hoje, são os direitos difusos e coletivos, que, entre outras coisas, se consagra a sustentabilidade, que eu falei aqui no início do programa para você. Então, é exatamente o inverso. Justiça social é diretamente proporcional à valorização da iniciativa privada e do próprio mercado. Como que você avalia, senador, o papel do Estado na ajuda às empresas por meio de créditos subsidiados, por exemplo, ou isenções fiscais? Acho que em qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer circunstância merece ser analisada. Assim, é indispensável, por exemplo, é indispensável no Brasil, Gabriela, a existência de agências de fomento. Até porque, pelo que eu lhe falei ainda há pouco, nós temos gravíssimas distorções regionais. Veja, um dos melhores economistas do século XX em nosso país foi Celso Furtado. Entre outras belas realizações de Celso Furtado, uma delas foi a partir do diagnóstico dessas crônicas desigualdades regionais e sociais que o país tinha, a proposta de criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Porque ele compreendia, olha, nessas regiões especificamente, qual era a análise de Celso? Houve uma concentração, e de fato houve, do desenvolvimento econômico no sul do país. E isso demandou um êxodo, sobretudo do Nordeste para o sul do país. Ou nós equalizamos isso, ou vai ser insustentável o desenvolvimento nacional. Como é que equaliza isso? Dá para a iniciativa privada equalizar isso? Não. Se a iniciativa privada, per si, já está vocacionada para a concentração econômica, se o Estado não cumprir o papel de mediação, de regulação, esta concentração vai se aprofundar, o que é ruim para a própria iniciativa privada. Então, como é que se faz? Cria mecanismos, agências de fomento do Estado brasileiro para distribuir o desenvolvimento regional. É esta a concepção do surgimento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. O papel do Estado é a regulação, é induzir o desenvolvimento e regular. O Estado, em um país continental, como é o caso do Brasil, como é nos Estados Unidos também, mais do que nunca tem que cumprir esse papel de regulação. Gabriela, veja, em 2008, volto ao exemplo dos nossos grandes irmãos do Norte, dos Estados Unidos. Em 2008, há uma gravíssima crise econômica. Qual é a solução adotada pelo governo Obama para a superação daquela gravíssima crise econômica? É aportar recursos do Estado na economia, para salvaguardar a economia americana. Agora teve a pandemia. 2 governos distintos, um com mais resistência, o de Donald Trump, com todos os defeitos que tem, e agora o governo Biden, que constrói aí uma nova matriz de desenvolvimento econômico. O que os dois fazem? Colocam recursos na economia americana para retirar o país da crise econômica após a pandemia. Então, em um país, o Estado cumpre o papel de fazer a regulação necessária para induzir o desenvolvimento. Em países continentais, é mais importante e decisivo esse papel que o Estado tem que cumprir.